Será que todas as pessoas no mundo são filhas de Deus? Nessa mensagem eu quero levar você a pensar um pouco a respeito do que a Bíblia ensina sobre esse assunto. Quero inspirar você a pensar biblicamente. Vamos primeiro para João capítulo 3, né? É um texto muito conhecido. João capítulo 3, a partir do verso 16. Você pode abrir a sua Bíblia aí comigo. Os nossos vídeos aqui geralmente são vídeos que não tem edição, né? Não tem muita edição, então eu não coloco os versículos aí para você ler. Pelo contrário, eu prefiro que você abra, confira comigo os textos bíblicos. Vamos ler João capítulo 3, verso 16, está escrito: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse texto aqui é o texto mais conhecido da palavra de Deus. Se não for um dos mais conhecidos, é o mais conhecido da Bíblia. E aqui está dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Observe a expressão único filho. E também observe que há uma clara distinção no texto entre Jesus como o único filho e o mundo. Então, há uma separação entre Jesus como filho único e o mundo em que Jesus foi enviado. As pessoas que estão nesse mundo que ainda não nasceram de novo. Então, Jesus veio a esse mundo como o filho único. Então, quando ele veio a esse mundo, não havia filhos de Deus na terra. Não havia. E foi por esta razão que Cristo veio a esse mundo. Também quero levar você a pensar, de acordo com o texto bíblico, porque muitas pessoas pensam que quando Deus criou Adão, em Adão, o que vemos é uma mensagem de criatura. Simplesmente isso. Em Adão é criatura e é em Jesus que se manifesta a filiação. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Desde o princípio, o desejo de Deus, né, o plano do nosso Senhor, é um plano familiar. Deus deseja se relacionar conosco como família, de pai para filho e de filho para pai. Vemos na genealogia de Cristo, em Lucas capítulo 3, né, quando vai mostrar ali a ascendência de Cristo, vai falar ali que Beltrano era filho de Cicrano, que era filho de tal, que era filho de tal, até conectar ou até chegar lá em Adão, no primeiro homem. Isso está escrito no verso 38. No momento em que fala sobre Adão, o texto diz Adão, filho de Deus. Então vemos que no próprio texto bíblico, Adão foi criado como filho de Deus. Então, desde o princípio, Deus nos criou para sermos seus filhos. É claro que Adão comprometeu o que Deus havia planejado no princípio. Romanos 5, verso 12, o texto diz que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou por todos os homens, porque todos pecaram. Então, quando o texto diz ali que por um só homem entrou o pecado no mundo, ali é uma clara referência a Adão. E através de Adão, a morte passou por todos os homens, porque todos pecaram. Então, todos perderam a filiação. Todos perderam essa condição diante de Deus. Então, quando Jesus vem a esse mundo, ele vem como filho único, mas o seu maior desejo não era de permanecer como filho único. Pelo contrário, o seu desejo era de se tornar o primogênito entre muitos irmãos. Isso é visto em diversos contextos do Novo Testamento, como Romanos capítulo 8, em Apocalipse também vemos esta expressão, também na carta aos Colossenses, como em outros textos vemos que Jesus hoje é o primogênito entre muitos irmãos. Então Jesus veio como filho único, mas o seu desejo era de se tornar o primeiro entre muitos. Ele veio restaurar a filiação. Por isso que ele mencionou que era necessário nascermos de novo. Sem o novo nascimento, não tem como estarmos na condição de filhos de Deus. Pelo contrário, estamos separados de Deus, estamos mortos espiritualmente sem Jesus Cristo. Aqui em 1 João 3, no verso 1, olha o que é dito por João aqui. E é bom destacar que João escreveu o Evangelho e também João escreveu a sua primeira carta. Olha o que é dito aqui. Vede como grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados,
agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então vamos observar esse texto. João diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Que amor é esse? Acabamos de ler João 3, verso 16. Deus amou o mundo a ponto de entregar o seu próprio Filho. Quando ele entregou o seu Filho, ele estava nos concedendo o seu próprio amor. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Só que quando Jesus foi enviado, ele era o Filho único, mas ele se tornou o primogênito. O texto continua dizendo: a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então, o amor de Deus é definido aqui a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ele continua dizendo: e de fato somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece. Não nos conhece. Então, ele faz uma distinção entre nós, que nascemos de novo como filhos de Deus, e o mundo, ou as pessoas que estão no mundo que ainda não nasceram de novo. Em outras palavras, nem todas as pessoas estão nessa condição de serem chamadas filhas de Deus ou filhos de Deus. É necessário nascer de novo. Somente através do novo nascimento que temos acesso ao reino de Deus e somos gerados novamente na família de Deus. Por isso precisamos anunciar a mensagem a outras pessoas, porque sem o novo nascimento, sem nascer de novo em Cristo, ninguém pode entrar no reino de Deus e ninguém pode ter contato, relacionamento com Deus em um relacionamento familiar. É necessário nascermos de novo em Cristo Jesus. Olha o que é dito aqui novamente no verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Observe o que ele diz aqui. Agora somos filhos de Deus. Então, observe que depois da morte, sepultamento e ressurreição do nosso Senhor, depois da sua ascensão, João vai dizer: agora somos. Se ele diz agora, é porque antes não éramos filhos de Deus. Ele diz agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Aqui está falando sobre o desfecho da redenção, no momento em que encontrarmos com Cristo nos ares. Nesse momento, o nosso corpo vai ser glorificado e seremos semelhantes a Cristo em plenitude, não só na condição espiritual, mas também no nosso corpo. O nosso corpo será glorificado para ser semelhante ao corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que é dito aqui no verso 10 do capítulo 3 de 1 João. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então observe que aqui no verso 10 há uma distinção entre os filhos de Deus, e o texto é claro em mencionar isso, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus aqui são chamados assim, né? Obviamente porque nasceram de novo e por isso têm a capacidade de andar em justiça, em santidade, em dominar o pecado, porque são co-participantes da natureza divina. Em contrapartida, os filhos do diabo são assim chamados porque não nasceram de novo em Cristo, têm a natureza do pecado operando em si e por isso reproduz o pecado. Então, o texto é claro em mencionar que há uma distinção entre filho de Deus e aquele que ainda não nasceu de novo. Ele não é chamado, de acordo com o texto bíblico, como filho de Deus. Por isso que é necessário, nascer de novo, é necessário pregarmos a mensagem do Evangelho. Quando nascemos de novo em Cristo, nos tornamos uma nova criação, somos filhos de Deus e temos uma nova posição diante de Deus. O último texto está lá em João capítulo 1, a partir do verso 1. Olha o que é dito aqui, na verdade a partir do verso 11, Olha o que está escrito aqui. Veio para o que era seu. Aqui é uma clara referência aos judeus, E os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, ele veio para os judeus, inicialmente,
mas eles não receberam o Senhor. Mas todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então há um poder para ser filho de Deus e também é poderoso ser filho de Deus. Essa filiação acontece no novo nascimento. E o novo nascimento não é obra humana. É por isso que o texto menciona: os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. O novo nascimento é celestial, é uma obra divina no coração do homem. Quando cremos em Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Hoje, somos, como o próprio texto menciona, Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Então, hoje, somos filhos de Deus de fato. Então, a pessoa que não nasceu de novo precisa nascer de novo para se tornar uma filha de Deus. Se esta mensagem te abençoou, deixe aqui nos comentários, tanto se te abençoou, deixe suas dúvidas também e envie essa mensagem para outras pessoas. Talvez esse conteúdo pode sanar a dúvida de outras pessoas. Curte o nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo.